Oi, pessoas, como é que vocês estão? Eu estou bem. E se você ainda não me conhece, acabou de cair de paraquedas aqui nesse canal, meu nome é Thalita e aqui a gente fala muito sobre livros, resenhas, indicações literárias e vida no geral. Então, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo os livros de março. E eu já adianto que eu li 7 livros esse mês. Mas bora pro vídeo. Então, sobre os 7 livros lidos, né? Eu até comentei um pouquinho com vocês lá no Instagram que o meu ritmo de leitura tinha diminuído muito devido à minha rotina ter mudado, a questão de ansiedade e tudo mais. Então é realmente normal que o nosso ritmo de leitura mude durante esses momentos, e o meu mudou. E eu acredito que o fato de eu ter conseguido ler esses 7 livros foi, pela grande maioria deles, ter menos de 300 páginas ou no máximo 400, né? Eu não li calhamaços, como vocês sabem que eu amo um bom calhamaço de fantasia. Eu abri mão esse mês porque eu realmente não tava no mood para ler esse tipo de livro assim muito grande. Mas bora pros livros, né? Que é o que a gente realmente gosta. O primeiro lido de março foi Heaven, Good Girls, Bad Guys, da Lali Oliver. Ele é um livro nacional e ele conta a história da Grace. A Grace é uma estudante de graduação e ela está no último ano, e nesse último ano ela foi transferida da faculdade anterior dela para NYU, que era o sonho dela, estudar nessa faculdade. A Grace, ela é uma personagem bem caseira, bem gente como a gente, troca tudo por um bom livro. O papo dela é livro. Sendo que uma bela noite, a melhor amiga dela acaba convencendo ela a ir para uma festa de fraternidade. E nessa festa de fraternidade, a Grace conhece o Mason. E aí que o Mason é nada mais nada menos que um bad boy, capitão do time de hockey da faculdade, tudo pra nossa carreira, né, gente? E assim, ele fica caidinho pela Grace, sendo que eles têm a noite juntos, maior fogo, e a Grace simplesmente se manda sem dizer nome, telefone, endereço e nada. Então o Mason fica doido atrás dela e acaba descobrindo as coisas sobre ela, e eles se encontram e desencontram, e começa aquela pegação, né, de realmente de universitária, né? Realmente esse universo mais universitário tem toda aquela pegação, quero, não quero, fico, não fico. E eles acabam meio que começando um relacionamento. Só que aí quando as coisas parecem que vão dar certo, acontece uma tragédia e os dois simplesmente perdem tudo. E aí que assim, gente, eu não amei esse livro. Na verdade, eu dei 3 estrelas para ele por motivos de falta de ambientação na história, personagens com personalidades extremamente fracas, a gente não mal conhece os personagens. Os personagens em si acabam não se conhecendo um ao outro de fato. E assim, a questão do livro é que a proposta era eles serem enemies to lovers, e em questão de uma semana um já tá apaixonado pelo outro e um mês já não consegue ficar com mais ninguém. Ele era tipo o pegador da universidade. Então eu achei o livro um pouco incoerente, certo? Vários pontos aqui na história ficam em aberto. Eu achei que o plot foi muito assim, jogado de toda forma, e isso me incomodou um pouco. Eu achei o livro, tipo, muito corrido. Parece que tudo tem que acontecer com pressa aqui, e isso me incomodou bastante. E esse foi o motivo de eu ter dado 3 estrelas para esse livro. O segundo lido de março foi Amor e Gelato, da Jenna Evans Welch. Esse livro a gente vai acompanhar a Lina, certo? A Lina é uma garota que ela acabou de perder a mãe para o câncer. No início do livro a gente tem um pouquinho de diálogos dela com a mãe, a gente conhece um pouco dessa conexão dela com a mãe, e aí a mãe dela morre para um câncer. Sendo que antes da mãe dela morrer, a mãe dela faz ela prometer que ela vai passar o verão na Itália para conhecer o pai, que ela nunca nem viu na vida. Mas mesmo assim, do dia pra noite, ela simplesmente se vê na Itália, morando com um cara que ela não conhece, nunca viu na vida, e de quebra, a residência do pai dela é de frente a um cemitério memorial da Segunda Guerra Mundial. Então assim, se podia piorar eu não sei, mas a Lina, ela se vê numa situação bem complicada, né? Apesar dela estar na Itália, toda aquela arquitetura, tudo aquilo muito bonito, tudo que a Lina quer é ir embora dali. Ela não quer estar ali de jeito nenhum, tudo que ela quer é voltar
para os Estados Unidos, que foi onde ela sempre viveu, e assim, infelizmente ela não tem como voltar agora, né? Sendo que assim, o babado começa a ficar bom quando a Alina recebe um diário antigo da mãe dela, da época em que a mãe dela fez uma graduação na Itália. E aí que a Alina começa a embarcar nessa história do diário e começa a descobrir um romance misterioso e proibido entre a mãe dela e o pai dela. E que assim, gente, esse romance pode explicar muita coisa, inclusive sobre as origens da Alina. Sendo que é claro que tudo isso vai trazer ainda mais um turbilhão de emoções, que assim, a Alina, ela vai muito devagar em tudo isso, porque ela tá lidando com muita coisa, né? Ela acabou de perder a mãe, já entra nessa investigação toda. E aí, no meio disso tudo, de quebra mais ainda, a Alina ainda conhece o Ren e o Thomas, dois boizinhos super gatinhos que ela conhece lá na Itália e que estão mexendo assim com o coração dela e formam ali aquele triângulo. Mas que assim, eu já tinha o meu casal preferido desde o início, certo? E assim, ainda bem que a Alina fez a escolha certa. E assim, gente, a minha opinião sobre esse livro, eu amei acompanhar toda a trajetória da Alina nesse livro, as descobertas que ela vai fazendo com o diário, sobre a mãe, sobre o pai dela, sobre tudo que diz respeito às origens dela. Então ela vai descobrindo muita coisa e a gente se vê como leitor ansiando por essas descobertas junto com ela. Então assim, realmente você consegue se conectar com a Alina, com a protagonista. Eu particularmente me conectei bastante com ela e me vi assim junto com ela em toda aquela investigação. Gente, eu queria entrar nesse livro e estar ali com ela na Itália. Esse babado todo, o Ren é a pessoa que está sempre ali ajudando ela, descobrindo tudo junto com ela, guiando ela ali pela Itália, fazendo ela se divertir apesar de todo o luto e de todas as descobertas. Então assim, gente, o Ren é tudo. E aí chega o Thomas, né, a Alina, ela conhece o Thomas e o Thomas também mexe com o coraçãozinho dela. E assim, é muito bonito acompanhar, sabe? Primeiro amor e tudo isso é muito bonito realmente de acompanhar esse livro. Eu não dei 5 estrelas a ele, certo? Eu dei 4 estrelinhas pra ele. Assim, eu só não dei 5 estrelas porque eu achei que tiveram alguns pontos que eu achei que mereciam mais atenção. Eu queria que houvesse assim mais atenção na relação da Alina com o pai, que houvesse um desenvolvimento do vínculo ali no decorrer do livro. E infelizmente não houve, então eu senti que ficou isso muito em aberto, e isso acabou me desagradando um pouco, foi o que me fez tirar uma estrelinha desse livro, certo? Mas a indicação dele é mais 12 e eu gostei bastante, tô super indicando esse livro, tá, gente? Eu gostei demais. E o terceiro livro de março foi Pássaro e Serpente, da Shelby Marrorinho, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, e esse foi o primeiro livro dessa autora que eu tive a oportunidade de ler. E assim, vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? O livro, ele conta a história da Louise, né? A gente vai acompanhar aqui a Louise LeBlanc. Ela é uma bruxa que deserdou e está fugindo do seu clã já há 2 anos, fugindo de tudo que representa a magia e as bruxas, e assim, vivendo de tudo que ela pode roubar. Ela está se escondendo numa cidade chamada Cesarine, que assim, também não é o lugar mais seguro no mundo para as bruxas, porque é cheio de perigos e de caçadores de bruxas. Além da Louise LeBlanc, a gente também vai conhecer aqui o Capitão Reed Diggory, que é nada mais nada menos que um caçador de bruxas, que dedica sua vida a caçar bruxas e que dedica também sua vida a erradicar a magia, o ocultismo e tudo que representa o mal no mundo, né? Então, assim, chega um determinado momento aqui no livro em que o Reed, ele tem a oportunidade de capturar uma bruxa, levar essa bruxa a julgamento. E assim, gente, em Cesarina, as bruxas, elas vão a julgamentos e depois elas são queimadas em uma fogueira, é basicamente isso. Então, ele tem essa oportunidade, sendo que um ladrão engana ele e o alvo do Reed acaba fugindo. Sendo que em um determinado ponto aqui na história, o Reed, ele vai ter novamente essa oportunidade, sendo que a Lu, ela acaba armando o maior maior cena no meio lá do babado, e eles são obrigados a se casarem. Vai ter a cena do casamento, sim. E é isso, muita coisa acontece nesse livro. A minha opinião sobre
esse livrinho aqui é o seguinte. O livro como um todo, ele é ótimo, tá? Eu gostei bastante da história. A Lu é uma personagem extremamente sarcástica. Ela praticamente não leva nada a sério. Ela é atenta a tudo, mas de tudo ela tá fazendo uma piadinha. Inclusive com o Reed, por ele ser muito santinho, muito na dele. Eu amei a personalidade dessa personagem. E como eu disse, o Reed, ele é bem caseiro, todo recatado, mas assim, eles vão morar juntos, né, obviamente, e assim, o Reed, ele se vê protegendo a Lu sem nem perceber. Então, assim, eles vão criando uma conexão, vai se desenvolvendo todo aquele romance. Tem aquele enemies to lovers de sabor que a gente gosta, né? Você sabe que eu amo. Mas uma coisa me decepcionou nesse livro foi porque, assim, a proposta desse livro é ser uma fantasia com romance. E acabou que o livro é um romance com um pouquinho de fantasia. Então a gente sabe muito pouco sobre o universo fantástico da história, a gente sabe muito pouco sobre como funcionam as bruxas, como funcionam os clãs, a gente sabe tudo muito por alto. A gente, tipo, não tem muitas informações de fato sobre o que é o universo fantástico dessa história, entende? Então ficou tudo muito solto e acabou que o foco do livro se tornou o romance entre a Lu e o Reed. E isso simplesmente me incomodou, porque eu achei que eu tava lendo um livro de fantasia, e na verdade eu tava lendo um romance com um pinguinho de fantasia no meio. Então, assim, foi por esses motivos que eu acabei dando 4 estrelas pra ele, apesar de eu ter gostado da história. E o quinto lido de março foi Reminders of Him, da Colleen Hoover. E assim, gente, é livro da Colleen, a gente sabe que é livro pra chorar e sofrer. Mas falando sobre a história desse livro. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Kenna, uma mulher que passou 5 anos servindo na prisão após se declarar culpada de um crime que acabou matando o namorado dela, Scott. E aí que assim, gente, depois de cumprir toda a pena dela lá na prisão, a Kenna, ela decidiu voltar para a cidade em que tudo aconteceu para tentar se reconciliar com a família do Scott e conhecer a filha dela, Diane, que ela nunca teve a chance de nem segurar nos braços porque ela descobriu a gravidez já quando ela já estava na prisão. Ela sabe que não vai ser fácil, mas aparentemente todo mundo na vida da Diane está disposta a afastar a Kenna o máximo possível de conhecer a filha dela, porque todos acreditam que ela foi culpada e que ela não fez nada para ajudar o Scott quando tudo aconteceu. Então, assim, por mais que ela tente provar que ela é uma pessoa boa, todas as pessoas que estão na vida da Diane simplesmente estão dispostas a afastar a Kenna o máximo possível da criança. A única pessoa que não faz isso é o dono de um bar local, o melhor amigo do Scott e o praticamente tio da Diane, Ledger. O Ledger acaba arriscando tudo, ele tem uma boa relação com os pais de Scott, ele é tipo um tio pra Diane, ele é uma das pessoas que tem uma maior conexão com a Diane, e ele acaba arriscando tudo isso em prol de dar uma chance a Kenna, de tentar ouvir o lado da história de Kenna, porque isso é algo que ninguém nunca fez por ela. Então ele realmente arrisca tudo em prol disso. Minha opinião sobre esse livro é o seguinte: é um livro para realmente chorar e sofrer. E assim, a química que a Kenna e o Ledger vão desenvolvendo no decorrer do livro, gente, é inegável, é incrível. A forma como a Colleen descreve tudo isso é simplesmente perfeito. A forma como o Ledger ele vai aos poucos mudando a percepção dele a respeito da Kenna, de quem realmente a Kenna é, tipo, ele passa a conhecer a Kenna, além de tudo que aconteceu, além da morte do Scott, além da visão que todos naquela cidade têm. Então, é muito bonito a gente ver toda a mudança acontecendo nos pensamentos dele, todos os pensamentos da Kenna. E assim, a gente se vê comemorando junto com a Kenna as pequenas vitórias dela, entendeu? Então, assim, é um livro muito lindo de se ler, tá? Eu super tô indicando ele. Ele no momento só tem a versão em inglês, mas ele tá disponível no Kindle Unlimited para quem é assinante gratuitamente, tá, gente? E assim, eu simplesmente amei esse livro, é um favorito, eu dei 5 estrelas a ele e tá no meu top 3 dos meus livros favoritos da Colleen. Eu já me perdi nas contas, então o outro lido de março foi Revenge, é o primeiro livro da série Promessas de Sangue das autoras Leeds, certo?
E assim, gente, o Revenge, ele é um dark romance com máfia no meio, tá? E assim, contextualizando um pouco a história. O Revenge é o seguinte, Otávio, ele é o dono de uma máfia, tá? E o pai dele foi assassinado. Então ele jurou, tá, de pé junto, que vai vingar a morte do pai dele. Ele não tá contando esforços pra fazer isso. Ele vai vingar a morte do pai dele e fim de papo. Só que antes de tudo ele precisa cumprir uma promessa, certo? Um acordo que foi feito com uma máfia rival, de se casar com a filha do capo dessa máfia rival. E aí que a gente entra em cena, né, a Allegra. A Allegra, ela foi criada para ser realmente uma rainha da máfia. E o casamento com o Otávio, ele foi esperado por muitos anos. Sendo que assim, gente, não pensem que a Allegra é aquela mocinha que vai se render a tudo ou ficar choramingando porque o casamento aconteceu. Não. A Allegra, ela é uma mulher extremamente forte e ela tá disposta a fazer esse casamento dar certo assim, até porque já que estamos aqui, né, vamos fazer dar certo. Então ela não dá o braço a torcer e ela vai fazer esse relacionamento dar certo sim. Então assim, gente, o livro é de fato um dark romance, tá? Ele é um pouco pesado, com direito a homem gato assim na capa, a mocinha forte e vários rotos assim de qualidade, tá? Mas o que eu mais gostei nesse livro foi a disposição do casal em fazer dar certo. Quando a gente pega assim livros de máfia para ler, a gente vê que quando é esses casamentos assim por acordo, acaba que gera um pouco aquela negação e fica, ai, não quero, ai, vou fugir, não sei o que. E aqui não, gente. Aqui eles já casamos, vamos fazer dar certo. É basicamente isso. E eu gostei bastante. Sobre as cenas de tortura. Desde a primeira cena eu já achei bem pesada, certo? Me incomodou bastante as cenas de tortura. Então, assim, pra vocês terem noção, é um livro que é um pouco pesado. Tem tortura, tem violência, tem vários gatilhos, tá? Então, assim, se é algo que te desagrada, não lê, tá? Já deixo avisado. Mas, como eu disse, os rótulos desse livro são impecáveis e o plot é assim, de te deixar já sedenta pelo próximo livro. Eu dei 4 estrelas para ele, justamente pela questão das cenas de tortura e de violência que realmente me incomodaram. Eu sabia que iriam ter essas cenas, mas eu não sabia que iriam me incomodar tanto assim. Então foi realmente por isso que eu dei 4 estrelas para o livro, não foi por nenhuma questão de escrita ou de falta de alguma coisa. Foi realmente as cenas que me incomodaram e que, assim, tornou a experiência de leitura em si um pouco desagradável para mim. O outro livro de março foi Pessoas Normais, da Sally Rooney, um livro que se passa na Irlanda, em que a gente vai conhecer 2 jovens que estão no último ano do ensino médio, que são o Conel e Marianne, e que, assim, gente, eles fingem a todo custo nos conhecerem. O resumo da história é o seguinte: o Conel, ele é o astro do time de futebol da escola e a Marianne é a personagem que sofre bullying, é zoada o tempo todo. A proposta desse livro é realmente ser um romance contemporâneo, eu acho que cumpriu bem a promessa. Mas um certo dia o Conel, ele vai buscar a mãe dele na casa da Marianne, a mãe dele é empregada na casa da Marianne, e rola uma conexão entre eles. Então vai se desenvolver ali um relacionamento, vamos dizer assim, mas às escondidas, porque um deles está disposto a todo custo a esconder esse relacionamento de qualquer pessoa. Só que o mundo gira, né, meus amores? E um ano passa e a Marianne, ela encontra o lugar dela no mundo, ela se torna uma pessoa mais bem resolvida, mais comunicativa, e ela encontra pessoas com quem ela se conecta. Enquanto que o Conel, ele acaba ficando ali de canto, ele começa a questionar, tipo, o que é que ele tá fazendo ali, entendeu? Então, o Conel acaba perdendo o seu lugar como um astro, ele acaba perdendo o seu lugar de destaque quando ele vai para a faculdade e o cenário muda. Só que assim, gente, durante os anos da graduação vai se passando, Conel e Marianne vai se encontrando, e o livro todo é isso. É um infinito encontro e desencontro desses dois. Quando a Marianne, ela vai entrando num poço sem fundo de autodestruição, quando ele começa a questionar todas as decisões de vida dele, ele começa a entrar numa depressão. E assim, gente, esse livro é o verdadeiro significado de pessoas que se encontram nos momentos errados. O Conel e a Marianne eram 2 personagens que eu acho que, assim, tinham tudo pra dar certo, mas também tinham tudo pra dar errado. Eu acho que, assim, eu não sei, tipo, se realmente um relacionamento entre eles funcionaria, porque cada um tem uma carga emocional e de traumas pesadíssima em cima deles, assim, eles não lidam com isso.
não há diálogo entre eles, e quando é muito pouco, e geralmente acaba com os dois se afastando. Então, assim, tem muita emoção desse livro, a carga emocional desse livro é realmente imensa, e é um livro que, assim, você lê e você consegue imaginar as situações reais acontecendo assim na vida real mesmo. Eu achei que algumas questões nesse livro acabaram ficando no ar, como as questões de diálogo, que eu achava que mereciam, que deveriam ter tido nesse livro, foi algo que faltou muito, foi diálogo. As questões dos traumas da Mariana acabam ficando em aberto, não há um diálogo sobre isso, ela não procura um psicólogo, ela não procura um tratamento. O Conel também tem toda essa pressão em cima dele de ser o cara perfeito durante o ensino médio, e isso acaba prejudicando ele durante a vida dele. E assim, não há diálogos sobre isso, não há conversas sobre isso, não há tratamentos sobre isso. E isso acabou me incomodando bastante, e foi o que me fez também dar 3 estrelas e meia para esse livro, tá? Eu não amei esse livro, eu gostei da história, eu gostei da forma como ele é escrita em terceira pessoa, mas várias coisas ficaram abertas, inclusive o final parece que ficou ali boiando no ar, sabe? Não sei, não gostei realmente de várias partes nesse livro, mas o livro como um todo eu gostei, menos algumas partes. Não sei se deu pra entender, mas foi mais ou menos isso. Várias coisas me incomodaram nesse livro, e é isso. E o último lido de março foi Anjo Mecânico, da Cassandra Clare, o primeiro livro da trilogia As Peças Infernais. E assim, gente, esse livro é um turbilhão de coisas que acontecem uma atrás da outra. Como vocês sabem, Ação é o nome do meio de Cassandra Clare, né? Então, assim, falando um pouquinho sobre o livro. Nesse livro a gente vai acompanhar a Tessa Gray. Ela é uma jovem americana, órfã, e assim, o livro narra a chegada dela à Inglaterra. E aí que ela já chega embarcando numa bela de uma aventura para encontrar o irmão dela, que era para estar lá esperando ela assim que ela chegasse, e não tá. E aí, nesse meio desse babado todo, ela descobre um mundo sombrio, e ela descobre poderes que ela nunca imaginou que ela teria, mas que são extremamente valiosos, e tem pessoas atrás delas por conta desses poderes que ela nunca imaginou que ela teria. Então, assim, gente, a Tessa, ela é uma personagem extremamente forte, extremamente altruísta. Ela coloca as necessidades dela em segundo plano. A Tessa, ela é uma personagem extremamente forte, ela enfrenta de tudo nesse livro para encontrar o irmão dela. E aí, no meio do babado todo, entra Jem e Will, 2 caçadores de sombras, que assim, estão ali para tentar ajudar a Tessa. E assim, desde o começo desse livro, a gente já sabe que vai rolar assim um triângulo amoroso. A gente sabe que também já é meio que uma assinaturazinha da Cassandra, certo? Eu já tenho meu casal preferido, tá? Não vou negar. E eu acho que vocês já sabem quem é o meu casal preferido. Se você já leu esse livro e você conhece o meu gosto literário, com certeza você já adivinhou quem é o meu casal preferido. Eu espero que eu Tessa faça a escolha certa. Mas enfim, gente. Sobre o livro que eu vou contar é isso, pra não dar spoiler, né, obviamente, mas o que eu posso dizer é que o buraco é bem mais embaixo e vai muito além do irmão dela aqui nesse livro. Assim, a minha opinião sobre ele, apesar de ser o mesmo universo dos Instrumentos Mortais, aquele universo todo que a gente já conhece, os Caçadores de Sombras, de tudo aquilo que a gente já viu nos Instrumentos Mortais, ele é apresentado de uma forma diferente aqui. Até porque o livro se passa numa época totalmente diferente, no Inglaterra, mas ali de Jack o Estripador. Então, assim, tudo aqui é narrado de uma forma diferente do que os Instrumentos Mortais. Eu já li a saga, a série, né, Os Instrumentos Mortais, e eu sou uma fã, né, sou cadelinha da Cassandra Clare. Mas todo o universo dos anjos, dos demônios, dos feiticeiros, das fadas, de tudo aquilo, né, todo esse universo é o mesmo apresentado aqui, sendo que a escrita da autora também é diferente, é de uma forma mais poética. O pessoal aqui, eles também não têm o acesso àquelas tecnologias que o pessoal em Os Instrumentos Mortais já tem. Então muita coisa aqui é realmente diferente dos Instrumentos Mortais. E assim, eu gostei bastante desse livro, só que teve uma coisa que me fez tirar meia estrelinha dele, que foi o final. Realmente, literalmente, o final desse livro, tem uma cena no final desse livro, que assim, gente, leva você num ponto muito alto, e aí do nada ele para. Tipo, não deixa uma pista, fica em branco, você não sabe o que vai acontecer no próximo livro. Gente, isso me deixou tão agoniada pra... Nossa, tipo, como é que você fez isso com o livro? Entendeu? Então, assim, eu fiquei realmente indignada com
como terminou esse livro. Então, assim, isso me fez tirar minha estrela dele. Sim, esse foi o meu motivo. E eu dei 4,5 estrelas para Anjo Mecânico. E essa foi a minha última leitura de março, gente. E assim, eu gostei. Vamos falar um pouquinho agora, né? Eu gostei de fazer um resumão, né? Um apanhado das leituras. Eu acho que foi bem produtivo, eu gostei bastante dos livros. Alguns eu dei notas mais altas, outros eu dei notas mais baixas. Você sabe que eu não sou de dar menos de 3 estrelas para os livros, né? É realmente muito raro eu dar menos de 3 estrelas. Eu não sei se eu já dei menos de 3 estrelas para algum livro na minha vida. Mas, basicamente, foram essas as leituras de março, tá? Eu quero saber de você, algum desses livros, por acaso, você já leu? Eu quero saber se você já leu. Eu quero que você me conte aqui embaixo a sua opinião. Lá no meu Instagram já tem resenha de alguns desses livros. Eu vou estar deixando novamente meu Instagram aqui e também na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, não esquece de se inscrever e de estar ativando o sininho para receber todas as notificações de vídeos quando eu postar aqui. Normalmente toda quinta e domingo temos vídeos aqui novo no canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha, tá certo? E de compartilhar com seus amigos que também gostam desse universo literário, assim como eu e você. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!